Amados irmãos, queridos amigos, a paz do Senhor. Hoje, agora é meu dia, decidi fazer uma live. Vou convidar algumas pessoas, não sei se o momento é apropriado, mas irei convidá-las para que participe da nossa live. Não sei se todos estão disponíveis, mas vejamos, né? Se é possível. Glória a Deus. Deixa eu ver. Convidando algumas pessoas. Glória a Deus. Vamos ver se tem mais pessoas para nós convidarmos. Glória a Deus. Vamos ver. Glória a Deus. Bom, estou aqui convidando algumas pessoas porque ontem propus no coração de trazer uma palavra sobre a família. Família, que é um projeto de Deus. Mas eu quero, antes de trazer a introdução, eu quero já ler o versículo principal para nós adentrarmos no assunto, né, referente ao ensinamento da palavra, que se encontra em 1 Timóteo, capítulo de número 5, verso de número 8. Somente um versículo para a nossa meditação, tá certo? Se porventura o som a imagem estiver ruim, quiser nos avisar aí, nos avise, porque nos ajuda. Mas se estiver ótimo, também nos avise, tá certo? Se possível for. Quero ler aqui em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8, que diz assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que os descrentes. Glória seja dada ao nome de Jesus. Veja, irmãos, uma coisa importante. Família, né? A família, ela é um projeto de Deus. Isso é fato e ninguém jamais adianta contrariar isso de Deus. Você pode contrariar de mim, das Escrituras, mas quando se encontrar diante de Deus, não vai contrariar. Isso é fato. E temos Marcondes, Eliseu. E aí, meu amigo? Deus abençoe, viu? Tudo certo aí. Deus abençoe. Você e sua família. E aí, irmãos, quando o apóstolo Paulo escreve esta carta para Timóteo, que era um pastor e era um filho seu na fé, Paulo escreve para Timóteo mostrando a ele o cuidado daquelas pessoas que precisavam, dos seus familiares, que precisavam cuidar dos seus, especialmente das viúvas. Ou seja, na cultura judaica, não existia uma assistência de governo às mulheres viúvas, nem aos filhos órfãos. Por isso que Paulo traz esse ensinamento em pauta para Timóteo, com certeza
se estendendo até os dias de hoje, e para que Timóteo repassasse para a igreja e mostrasse a responsabilidade entre a família. A família, ela precisa ser cuidado. Os responsáveis precisam cuidarem bem da sua família. Ah, o pastor Roberto Silvério, meu amigo, meu irmão, Pai do Senhor, Deus continue abençoando a sua vida, a vida da sua família. Você é um homem de Deus e que eu tenho o maior carinho por você, você sabe disso. E eu sei que você tem por mim. Acredito nisso, né? Pela nossa amizade de início de fé, nos anos 90, e a distância nos separou, mas nos separou fisicamente, mas não nos separou da amizade e do carinho que temos por você, viu? Deus abençoe continuamente a sua vida. Então, amados irmãos, o apóstolo Paulo escreve a Timóteo sobre o cuidado da família. E se nós não tivermos responsabilidade com as nossas famílias, com os nossos cônjuges, com os nossos filhos, ou parentes que estão sobre as nossas responsabilidades, o apóstolo Paulo ele é muito direto, muito direto. Meu amado irmão Jailson, Pai do Senhor, meu irmão, Deus abençoe a sua vida, fortalecendo o seu coração e da sua família. Um abraço, meu santo, Deus abençoe. E nós vemos, irmãos, que Paulo ele é muito direto, quando ele deixa bem claro a Timóteo, escrevendo para Timóteo, diz, olhe, e diga-se também assim, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente da própria casa, tem negado a fé e é pior do que os descrentes. Às vezes, irmãos, nós assistimos entre nós, até pessoas crentes, que muitas vezes não quer ouvir nem a verdade. Não quer muito ouvir. Às vezes até critica quem ensina a palavra de uma forma exortativa, a necessidade de vivermos a palavra. Até tem pessoas assim, a gente deve ter muito cuidado porque tem pessoas que falam duro demais. Para alguém falar isso, primeiro, ele tem que conhecer um pouco das escrituras. Ou ele ou ela. É o primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto. Segundo, tem que se interpretar de que forma, né, o alguém está falando. Se ele está falando por raiva, ou se ele está falando porque a Bíblia diz mesmo. Nos ensina. O cuidado que devemos ter de ensinar as Sagradas Escrituras como elas são. Devemos salientar que as Escrituras Sagradas, ela é uma espada, de uma forma figurativa, ela é uma espada de dois gumes. Aqui não existe a palavra de Deus, ela tem que ser vivida por quem ouve e por quem prega. Não importa a nossa altura eclesiástica dentro da igreja. Isso não importa. Não. O que importa é que precisamos viver a palavra. Não importa se eu sou um pastor, se eu sou um presbítero, se eu sou evangelista, se eu sou um bispo, se eu sou um apóstolo, se eu sou um reverendo. Isso não diferencia em sermos repreendidos pela palavra, corrigidos pela palavra, se preciso for. Isso não muda. Então, às vezes tem pessoas, não, a gente tem que ter muito cuidado, dura, com pessoas que falam duro. Essa pessoa está falando de forma dura, que nem você está dizendo, ou que alguém diz, porque está conversando coisas aleatórias, ou porque a palavra que você está ouvindo não é conveniente ao que você ou eu queremos ouvir. Eu entendo que nas Escrituras, a palavra mais dura que eu entendo, pode ser que esteja outro,
Mas a palavra mais dura registrada nas Escrituras Sagradas, e que é dura, mas que é verdadeira, e que acontecerá. Tem mais essa. É aquela quando Jesus dirá para muita gente, registrado no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, no capítulo de número 25, certo? E o versículo de número 12, que ele vai responder assim: mas ele respondeu, glória a Deus. Deixa-me ver se é. Não é o versículo 12. Corrigindo aqui. Eu quero aqui deixar bem ciente para nós não termos nenhuma dúvida. É o versículo de número 41. É o versículo. Amém. Amém. Muito obrigado, meu pastor. É o versículo de número 41. É um dos versículos mais duros que eu acho. E que, infelizmente, ele vai ter que ser aplicado na vida de muitas pessoas. Quando Jesus vai dizer assim: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Se existe uma palavra mais dura do que essa, advindo da boca do próprio Cristo, eu desconheço. E muitas vezes na igreja, quando nós ouvimos palavras de ensinamento, de exortação, chamando a nossa atenção para uma vida de santificação, de justificação, porque não queremos largar o pecado. Muitas vezes nós temos tido palavras consideradas como palavras duras, até críticas, mas não existe crítica. A palavra de Deus não critica ninguém. A palavra de Deus, ela tem dois objetivos. Ela serve para corrigir ou serve para condenar. Então, eu acho que muitas vezes ou é falta de santidade ou é falta de compromisso com a palavra. Quando nós muitas vezes não queremos ser repreendidos pela palavra, dentro do ensinamento da palavra, para andarmos em santidade. Tem esses dois objetivos, não existem outros dois objetivos, no meu ponto de vista. Então, retornando aqui, o apóstolo Paulo faz essa menção de uma forma direta, sem variedades de nenhuma, quando ele diz: o que não cuida da sua família, ele não cuida da sua casa, ele tem negado a fé e é pior do que um descrente. Olha só o que é que Paulo mostra. Aqueles que não têm responsabilidade com a sua família. E tem outro texto que eu não estou lembrando, mas para mim foi Paulo escrevendo para Timóteo, que diz: se você não cuida da sua casa, como cuida das coisas de Deus? Olha o que é que o apóstolo Paulo nos chama a atenção. A família, ela é um projeto de Deus e ela está sendo bombardeada, todos nós sabemos disso. E assistindo um vídeo de uma professora de ensino hebraico, eu achei interessante uma coisa que ela disse. Ela falando que quando a nossa família é atacada, nós entramos em uma guerra. E isso é fato. Isso é fato. Todos esses procedimentos que são ensinados pelas leis humanas que contraria a palavra, a invenção do amor, a invenção que, né, quando fala em amor, é um amor que não tem na Bíblia, é um amor que não condiz com a verdade, né? Tudo mentira, em nome do poder, em nome de uma ideologia, tudo mentira. E que, infelizmente, até muitos crentes estão caindo nessa, porque diz que é o amor. Na realidade, não é o amor. Tem outro parecer por trás.
O amor é totalmente diferente do que se é apregoado por algumas pessoas. O amor da Bíblia, o amor de Deus é diferente. E nesse amor que se introduz, as famílias são atacadas. As famílias são atacadas. Os conceitos divinos são defasados, são destruídos diante desse amor que se é pregado por aí. As famílias são descartadas, as famílias, à luz da palavra que foi constituída por Deus, é descartada. Mas, por quê? Porque está sendo trocado por ideologias. Inclusive, eu quero aqui relatar uma coisa interessante. Deus, ele inclui pessoa, não ideias. Deus inclui pessoas, não ideias. Tá certo? Deus não inclui ideologia humana. Deus inclui pessoas. Quando Jesus disse, vinde como está, ele está incluindo pessoas. Você venha como está. Depois que você vir para mim, aí você aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração. Corrinha, Deus abençoe, viu? Sua vida, a vida da sua família. Deus abençoe. Lembrança aí, é assim, tá certo? Deus abençoe você. Então, a gente precisa perceber isso. O que é que Deus inclui? Pessoas. A inclusão de Deus está em alcançar pessoas, não é ideias. Não é ideias. Os homens não têm ideias para dar a Deus. Os homens precisam receber as ideias de Deus. Então isso é muito diferenciado. Incluir pessoas faz parte do plano de Deus, mas incluir ideias, ideologias, não. Com Deus não vai funcionar assim. É tão provável que, infelizmente, nem todos entrarão no céu. Por que essas pessoas não entrarão no céu? Porque eles têm as suas ideias e não aceitam as ideias de Deus. Ou seja, ideias que nós estamos falando são ensinamentos, são as doutrinas divinas, são os projetos de Deus que essas pessoas não aceitam. Porque eles acham que as suas ideias, usando o amor, o falso amor, a falsa fé e por aí vai, tem que prevalecer se Deus quiser ele. Se não quiser, pronto. É assim que funciona na mente dos seres humanos. Então Deus não inclui ideias no projeto deles. Deus inclui pessoas. E se as pessoas não quiserem ser incluídas nos projetos, nas doutrinas divinas, não tem como Deus as incluir. Não existe dificuldade de nós entendermos isso. Certo? Então, é bom que se saiba disso. Então, a família é um projeto de Deus e que está sendo atacada. E tem várias formas de nossa família ser atacada. E Paulo traz isso para Timóteo, citando exemplos de viúva, porque viúvas e órfãos eram pessoas que Deus tinha o maior cuidado. E continuou. E continua sendo. Pessoas desamparadas. Agora, Paulo diz uma coisa interessante. Paulo diz assim, as verdadeiras viúvas. Ou seja, são mulheres que se tornam viúvas e têm caráter de uma viúva. Paulo não está falando de pessoas que é viúva, mas se prostituem. Paulo está falando das verdadeiras viúvas, né? Porque na cultura judaica não tinha auxílio de governo. Elas sofriam bastante. Por isso, quando Jesus estava na cruz, ele pede que João Evangelista cuide de Maria. Ele diz, Jesus olha, vê Maria e diz, mulher, eis aí o teu filho. Ele está apontando para João Evangelista. E para João Evangelista, Jesus diz, eis aí a tua mãe. Ou seja,
receba ele como o seu filho, porque ele vai cuidar de você. Porque João Evangelista, ele era um homem economicamente bem daquela época. E tudo se indica, supondo-se, que essa frase dá a entender que Maria não era viúva. José já tinha falecido primeiro do que Jesus. Não se sabe isso de forma concreta. É um parecer. E Jesus, por ser o filho mais velho, cuidava de sua mãe na carpintaria. Mesmo Maria tendo outros filhos. Mas Jesus era o filho mais velho de Maria. Então ele estava sendo crucificado e provaria a morte. E pediu que João a recebesse como sua mãe. Desse os cuidados, a mesma assistência como se ela fosse a sua mãe. E que Maria aceitasse a assistência de João Evangelista como se ele fosse o seu filho. Aqui não está falando de espiritualidade, não. Aqui está falando de cuidado entre mãe e filho. Tá certo? Para que a gente não confunda, use isso como espiritualidade, que Maria é a nossa mãe espiritual. Não. Né? Até porque Deus não tem mãe e nem tem esposa. Certo? Deus não tem mãe e nem tem esposa. Com muito respeito a quem acredita nisso, mas Deus é criador de todas as coisas. Certo? Então, a importância que nós entendemos isso. E muitas vezes, irmãos, se nós não vigiarmos, as nossas famílias vão, né? A nossa família vai ser afogada e vai afogar, né? Pela falta da nossa vigilância. Então, quando mexe com a nossa família, é uma guerra. E quando eu falo de guerra, não estou falando de matar, não, é uma guerra. Guerra de ideias, guerra que vamos ter que entrar nela para defender a nossa família que está sendo atacada. A importância de nós entendermos isso, o valor de uma família que é projeto de Deus. Outra coisa que muitas vezes dentro de nós, a nossa família sofre transtorno e nós temos ouvido e visto vários resultados de família, de grandes homens de Deus que têm naufragado, têm se afundado por falta de vigilância. Uma das coisas que eu vejo hoje, que no meu ponto de vista não é legal, jamais é legal, né? Que pregadores, cantores que vivem no meio do mundo, sem o seu cônjuge, pregando, cantando, que diz que é para Jesus, e muitas vezes deixa no seu lar a sua esposa, deixa lá os seus filhos, o seu esposo, e no meio do mundo pregando, não que eu estou fazendo a obra, não. A Bíblia não está ensinando assim, não. A Bíblia diz, se nós não cuidarmos dos nossos, se nós não estamos cuidando nem dos nossos, como é que nós estamos cuidando da obra de Deus? Isso é coisa da gente se pensar. Nós temos bons pregadores, pregadoras, cantores, e tem deles que usa essa bonita estratégia. Vou pregar, mas preciso que tenha canto para o meu cônjuge. Isso sim. Né? E muitas vezes, homens passam dias e dias fora, deixa sua esposa, seus filhos à mercê e vai pregar no meio do mundo porque estou fazendo a obra. A vida tem regras. Na Bíblia também existem regras para nós. Temos conceitos bíblicos para isso. Mulheres que deixam os seus esposos, seus filhos e saem no meio do mundo pregando, passam não sei quantos dias fora e dizem assim, não, eu estou fazendo a obra. Não, mas é combinado com a minha esposa. Não, é combinado com os meus filhos. Não, é combinado com a minha mulher. Não, é combinado com o meu esposo. Conta e outra. Porque a Bíblia está aqui dizendo para nós, se nós não cuidarmos dos nossos, e muitas vezes esses tipos de combinação, um exemplo que minha esposa faz comigo, que eu sou um pregador, que eu não sou, estou só citando um exemplo, sou um pregador itinerante de nome, saio no meio do mundo pregando a palavra nas igrejas e deixo minha família em casa à mercê, né? E aí falta na minha família a companhia, falta na minha esposa um companheiro em todos os sentidos, falta nos meus filhos o carinho, porque eu estou sem tempo, porque eu estou fazendo a obra. Não.
canto nenhum da Bíblia nós encontramos essa possibilidade. Eu não estou dizendo aqui, irmão, de alguém que vai ali e prega um dia e vem, não estou falando isso não. Claro, né? A gente precisa ter uma compreensão. Eu estou falando de uma coisa contínua, pessoas que abandonam o seu cônjuge porque está fazendo a obra, quer vive mais fora do que em casa, né? O homem que vai pregar no meio do mundo vive mais fora do que em casa. E a mulher, como é que fica? E os filhos? Irmãos, a Bíblia tem resposta para tudo. E a gente quer procurar um remendo para que isso se suceda normalmente. Se você ler no capítulo 7 de 2 Coríntios, Paulo ensinando da necessidade de o casal viver unido, da família viver junta, é muito interessante. Até Paulo disse, se alguém quiser fazer o jejum, né, de um certo período entre o casal, eles podem, desde que haja uma combinação. E essa combinação tem que ser uma combinação voluntária. Muitas vezes, a pobre da mulher, ela concorda com o marido viver no meio do mundo, pregando, ensinando, e deixando ela só em casa com os filhos, porque só para ela não ter o pé de ter contenda. Não é nem porque ela tenha vontade disso, porque ela sente a necessidade, a ausência do esposo como esposo e como dono de casa para resolver as coisas. Ela sente isso, essa necessidade. Raimundo Tavares, meu amigo, um abraço, viu? Deus te abençoe, viu? Você e sua família. Ali do nosso amigo ali de Viçosa, Deus abençoe. A necessidade, irmãos, no mundo, vemos pessoas que abandonam a sua família por qualquer coisa, chegam em casa a hora que bem entende, que bem quer, e na igreja muitas vezes nós vemos isso também, dessa vez, se escondendo detrás do nome de Jesus, se escondendo detrás da obra, e a família que fica em casa. Aí o cara deixa a família em casa, irmãos, eu estou repetindo várias vezes, porque isso é verdade, isso nos atinge com veracidade, e tem destruído o nosso amor familiar, o nosso desinteresse pela família, o nosso desinteresse pelo cônjuge, porque se acostumamos a viver no mundo, aí afora, usando o nome de Cristo, pregando uma palavra, mas deixando em casa as nossas responsabilidades. Paulo disse, olha, negou a fé, e é pior do que o incrédulo. Isso é forte. Isso está nos chamando a uma correção. Isso está nos exortando. Isso está dizendo, preste atenção, que essas coisas que nós fazemos não tem nada a ver com Deus. E muitas vezes a nossa esposa, ela é obrigada a concordar com isso. Cadê sua esposa? Ah, meu esposo está pregando, foi pregar o evangelho. Está com quantos dias fora? Ah, está com uns 15 dias, 20 dias. Ele vive assim, fazendo a obra. Tudo isso, irmãos, é contrário à palavra. Tudo isso é contrário. A senhora é de acordo? Eu sou de acordo. Ela vai ter que dizer que é de acordo comigo. Eu não faço isso, tá, irmãos? Eu estou estando aqui usando eu como exemplo, tá certo? Eu não sou pregador itinerante. Eu sou simplesmente uma pessoa que gosta de ensinar a palavra, mas não sou pregador itinerante. Não sai nem da minha cidade. E aí, irmãos, a gente vê isso, e aí, mas por dentro a minha esposa sabe o que sente, a minha ausência, mas para não trazer conflitos, ela diz que concorda. E ela, que é uma conhecedora da palavra, sabe que eu estou totalmente errado. Estou deixando ela em casa só, com filhos, muitas vezes não resolvendo a minha situação, e a minha ausência como esposo, como um homem casado. Mulheres que fazem isso do mesmo jeito com seus maridos. E a Bíblia está dizendo que está errado, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. E a gente prega isso porque a Bíblia nos ensina assim. Mulheres que abandonam os seus filhos, que abandonam o seu esposo, está dizendo que está fazendo a obra. E muitas vezes ele tem que concordar. Por que ele concorda? Para não haver contendas. Mas sabe, biblicamente, que está tudo errado. É assim que nós vivemos. Nós vivemos em uma vida em que no mundo não se tem compromisso
Não é com todo mundo, mas a maioria não se tem como compromisso como casal. Na igreja, a forma de se usar para não ter compromisso com a família ou com o cônjuge é Deus e a obra. Isso é tão sério, irmão. E quando a gente cuida, infelizmente, é um fracasso familiar. O que foi que aconteceu? Não, eu não gosto mais dela. Não gosta mais dela porque abandonou, viveu muito tempo usando o nome de Jesus para ir pregar fora, para ir cantar fora, para ir dar palestra fora, e abandonou ela em casa, com os filhos, e foi viver a sua vida usando o nome de Jesus como pretexto, porque não gostava mais dela. E assim sucessivamente, ou seja, o lado da mulher e vice-versa. Amados, temos visto destruição, irmão Severino Ramos, a paz do Senhor, meu amado, destruição de famílias dentro de nós. O mundo, eu pouco me admiro, porque o mundo jaz no maligno. Eu já tenho pregado isso várias vezes. O que nós temos mais que se preocupar é com dentro de nós, o que está acontecendo dentro de nós. Quando se cuida, é os comentários, porque o amor está se sumindo do nosso coração. Não adianta, irmãos, nós chegarmos, né, em púlpito e dizer: eu amo a minha esposa. Aí, como Paulo diz, agora a eficácia mostra o contrário. Eu amo a minha esposa, mas faço de tudo para não estar junto dela. Amo a minha família, faço de tudo para não estar junto dela. Somos reprovados pelas escrituras com essas atitudes. E quem conhece a verdade, quem estuda a Bíblia, começa a ver que não existe isso em prática, existe na fala. E quando a gente cuida, o nosso casamento, né, como usava o nosso saudoso irmão Anselmo, né, ele usava essa forma quando ele cantava um corinho, né, tudo para baixo. A gente precisa ter muito cuidado com isso. A gente precisa, um cônjuge, ele precisa se sentar e conversar sobre a situação da sua família. Se a mulher está sendo prejudicada com a ausência do seu esposo, que quer viver no mundo fazendo a obra, mas ela não quer fazer, mas quer fazer fora com os outros, isso é coisa de ser estudada. Ela precisa urgentemente chamar ele a uma conversa extraordinária. Da mesma forma, o marido o marido não pode privar, né, a vocação da mulher que canta, que prega, que faz a obra. A mulher, da mesma forma, não pode privar o esposo que canta, que prega. Meu pastor irmão Erivanil, da paz do Senhor, meu amado, Deus abençoe. Não é isso que eu estou dizendo, mas tem que haver uma conversa. Ambos precisam andar de mão dadas para fazer a obra. A Bíblia diz: não é bom que o homem esteja só. Isso vale, né, quando Deus disse isso a princípio para Adão, porque realmente Adão foi o primeiro a ser criado e ele estava só. Disse: não é bom. Mas depois que nasce, ou que é criado Eva, da costela de Adão, agora isso serve para ambos. Não é bom que o homem esteja só, não é bom que a mulher esteja só. É assim que a coisa funciona. Quem tem uma vocação para cantar, para pregar, que entende que tem esse chamado, deve ser respeitado. Mas ambos precisam estar juntos. Não pode viver separado. Paulo disse: não é bom que esteja muito tempo separado. Por causa de quê? Por causa da tentação. Eu sempre gosto de dizer, irmãos, eu estudando a Bíblia, eu sempre gosto de dizer: existe uma coisa chamada poder moderador. Ninguém pode mais do que ninguém. Existe um equilíbrio que nos iguala, independente da posição social, da cor, da posição eclesiástica, como pai, como mãe. Existe uma coisa chamada poder moderador. Quando eu leio as escrituras, ela consegue me mostrar isso, me revela isso, né?
Eu sempre gosto de estar como exemplo, abrindo um parênteses. Eu sou um pai, quem manda na minha casa sou eu posso chegar e fazer o que quero na minha casa, agredir os meus filhos. Paulo disse, não. Vós pais, não aborreceis os vossos filhos. Não se ache com autoridade absoluta. Tenha controle. Corrija os seus filhos quando for preciso, a ótica da justiça. Paulo quer dizer isso assim. Não abuse você como pai. Vós, filho, obedecei aos vossos pais. Meu pai já é velhinho, eu tenho mais força do que ele. Se eu quiser pegar ele aqui, ou ele ou minha mãe, eu jogo fora, rebolo. Sim, você tem força para isso. Força física. Mas os seus pais merecem ser honrados. Vós, marido, ame a vossas esposas. Vós, esposa, estejais sujeito aos vossos maridos, como a igreja é sujeita a Cristo. Ele é o cabeça. Então, seja submisso à ótica da justiça divina sobre o seu esposo. E vós, marido, ame a sua esposa, como Cristo ama a igreja. Glória a Deus. Como é que se chama isso? Poder moderador. Minha amiga Leidiana, Deus abençoe, uma lembrança aí ao meu amigo Américo, viu? Deus abençoe a família de vocês. Olha a necessidade, isso chama-se poder moderador. Ninguém é super poderoso. Há um controle divino, trazendo em cada um de nós uma correção, uma repreensão, moderando as nossas autoridades. Olha que coisa! Como a Bíblia é maravilhosa! Como a palavra de Deus tem veracidade! Não dá para desacreditar deste evangelho, deste ensinamento, desta palavra, porque traz em nós uma igualdade, um poder, porém com um poder, porém com justiça, com perfeição, com equidade. É isso. Então Paulo diz, se nós negarmos, se nós não cuidarmos da nossa família, estamos negando a fé. E muitas vezes usamos como pretexto a obra de Deus. Irmão Silva, meu amado, a paz do Senhor, Deus abençoe a sua vida. Fico vendo as suas postais de construção, né? O irmão Silva, ele é de Viçosa, mas mora em São Paulo, serve ao Senhor na Igreja Congregação Cristã, se não me foge a memória, e ele é construtor, né? Irmão Sabino, né? Não é Silva não, perdoe. Silva é o outro, o irmão Sabino, né? Deus abençoe, meu amado. Um abraço, você e sua família, viu? Deus abençoe. Então, irmãos, a importância de nós entendermos isso. A nossa família. Deus é em primeiro lugar, segundo a nossa família. Tudo que nós formos fazermos, a gente precisa entender que se está dando certo para o nosso cônjuge, se nós não estamos prejudicando a nossa esposa, os nossos filhos. Tudo que uma mulher de Deus vai fazer, mesmo concernente à obra, ela tem que entender se não está ofendendo aos seus filhos, nem ao seu esposo. Isso é sério. Amém, irmão Sabino? Isso é sério. A gente precisa compreender, e quando, vou repetir de novo que é importante, e quando a gente cuida, o nosso amor pelo nosso cônjuge já foi. Por quê? O nosso amor foi destruído porque nós estávamos pregando, porque nós estávamos fazendo a obra de Deus. E desde quando a obra de Deus, desde quando as coisas de Deus exclui o nosso amor pelo nosso cônjuge? Isso não era pretexto que nós estávamos usando para viver longe da nossa família, da nossa esposa, dos nossos filhos? É coisa de nós pensarmos. Já vi tremendo resultados negativos em cima disso. Pessoas que viviam pregando no meio do mundo e quando se cuida, larga sua família por outra mulher. Isso é complicado, irmão. Sem dizer, infelizmente, os escândalos que acontecem entre nós. Sabe por quê? Porque nós brincamos com a coisa.
estamos querendo desqualificar os ensinamentos das escrituras, estamos querendo desqualificar os ensinamentos das escrituras, passar por cima, não, como se a Bíblia, os ensinamentos da Bíblia não tivesse razão. Não, comigo não tem nem perigo de acontecer. Não tem? Desde quando nós pensamos assim? Desde quando somos melhor do que Davi, que caiu com Betseba? Desde quando, irmãos, somos melhores do que os homens que fizeram histórias bíblicas, homens segundo o coração de Deus, e escorregava justamente porque não tinha um conceito, ou que não aceitava o conceito correto das Escrituras? Por que não falar de Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus, mas sua família foi um desastre? Depois, graças a Deus, tudo foi organizado, mas no meio da história, a família de Davi foi um desastre. É um exemplo de um homem segundo o coração de Deus. Os seus filhos, na família de Davi houve incesto, na família de Davi houve adultério, ele mesmo foi um adúltero. Na família de Davi houve escândalos sexual. Gente, será que nós somos mais crentes do que esses homens? Sabe por quê? Porque muitas vezes nós não queremos aceitar os conselhos divinos. Subimos num púlpito e queremos passar para os outros, mas não queremos viver. Não aceitamos que alguém nos ensine, porque somos apenas formados para ensinar. Não. Fomos levantados para ensinar e receber ensinamentos. Independente de quem esteja ensinando, independente daquele que esteja falando a palavra. Eu estou falando independente, são pessoas que vivem compromissadas com a palavra, tá certo, irmão? Vamos deixar bem claro. Então, amados, não são poucas as pessoas que têm usado como pretexto a obra de Deus, o nome de Deus, para viver, irmãos, separado da sua família. Muitas vezes deixando faltar o necessário no seu lar, filho passando necessidade, mulher passando necessidade, e ela é obrigada a concordar, coitada, para não ter escândalo. Eu sou crente, se eu denunciar aqui é um escândalo. Ou o homem da mesma forma. Mas que Deus em Cristo continue nos ajudando e nos fortalecendo. E à luz da palavra, nós ensinamos aquilo que também temos que viver. Pregar e viver. Eu não estou dizendo que a vida de uma família, tudo é perfeito. Não, até porque somos indivíduos. Os nossos filhos pensam diferente, eu penso diferente, minha esposa pensa diferente. Mas para que tudo haja, fique em harmonia e que o amor seja recíproco, a gente precisa ceder de ambas as partes e entender que a família é projeto de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe. E eu quero agradecer a paciência de vocês. Muito obrigado. Eu espero que a palavra nos ajude, nos esclareça, que o Espírito Santo, que é responsável para nos convencer e converter, fale mais profundo ao nosso coração. E que não importa, irmãos, quem esteja falando a palavra, desde que ele seja ou ela seja comprometida, né? Possamos aprender mais e mais. Mas essa é a realidade. Se queremos viver a vontade de Deus, precisamos ser equilibrados dentro de uma coisa chamada poder moderador, que na realidade, se a gente traduzir com mais profundidade, vai ser chamado de equidade, equilíbrio. É isso que Deus requer de cada um de nós. Vamos deixar de criar pretexto para viver longe dos nossos lares. Vamos criar. Isso não é legal. Eu tenho, para encerrar, tenho tido experiência na minha vida conjugal sobre isso. E eu fiz um voto a Deus. Eu disse que para onde eu for hoje eu não deixo a minha família. E eu não estou falando isso nem como pretexto, né? Irmão Zé Roberto aí me conhece, eu posso dizer isso porque ele sabe disso, ele me conhece. Né? No início do meu casamento, a cidade de Viçosa, onde, né, eu morava, né, e a qualquer momento posso retornar para lá, quem sabe é Deus,
mas por enquanto estou aqui em Aldo Rodrigues. Ele sabe disso, mas o Roberto sabe que a minha vida financeiramente nunca foi nada fácil. E muitas vezes eu deixava a minha esposa em casa, né, para ir procurar o pão de cada dia fora. Ela sabe disso, o irmão Zé Roberto sabe disso. E às vezes eu ia para São Paulo, por 4 vezes fui a São Paulo, para eu tentar pôr o melhor dentro do meu lar, né? E a última vez que fui em São Paulo e retornei em 2004, fiz uma jura comigo mesmo, que nunca mais faria isso. Eu estava crendo que Deus ia providenciar. Eu ia lutar, mas aonde eu estivesse, a minha família precisava estar comigo. E tenho 26 anos de casado. Minha família não é perfeita. Fique tranquila que eu não estou me justificando. Somos falhos, mas Deus vai nos abençoando, porque eu amo minha família, minha esposa, meus filhos. E eu não preciso só dizer, eu tenho que provar. Dizer é fácil. Enganar, a gente diz com a maior facilidade. E fiz um voto comigo mesmo, diante de Deus. Deus, eu vou fazer tudo para nunca mais, aonde eu estiver, eu possa levar a minha família. Deixe que Deus me separe, né? Pelo aquilo que a Ele quer propor, mas que eu não me separe mais. E vim para cá em Aldo Rodrigues em 2011, mas com o propósito de trazer a minha família. Com um mês que eu estava aqui, busquei a minha família. E faz 12 anos que nós estamos aqui, morando, até o dia que der certo. O dia que não der, a gente retorna, né? Os meus filhos já são de maior, já têm os seus trabalhos, aí já dá para eles viver. Aí eu vou cuidar dos que dependem de mim, né? Então, irmãos, é assim. Eu entendi que não dava certo, que não dá certo porque não é de Deus. Não, mas eu estou no meio do mundo procurando trabalho, vivendo longe da família, correndo o risco de eu perder o amor pela minha família, ou minha família perder o amor por mim. A Bíblia diz fugir da aparência do mal. Então, eu trago isso como exemplo, né? E até aqui Deus tem nos ajudado. Muito obrigado, Deus abençoe. Continue orando por nós. Obrigado, irmão José Roberto, a irmã Ivanildo, ao irmão Sabino, aqueles que pacientemente entrou na nossa live e nos ouviu com muita paciência, né? Pela frase aí do irmão Zé Roberto, a família foi ordenado por Deus. É verdade, irmão Zé Roberto. E o casamento entre homem e mulher é essencial para seu plano eterno. Fato. Deus abençoe. Muito obrigado. Quero orar agradecendo a Deus e orar pelas famílias. Certo? Se você quiser orar aí do outro lado, fique à vontade e oreis por mim, porque eu preciso. Irmão Sabino, glória a Deus, muito obrigado, Deus abençoe, em nome de Jesus. Senhor, eu quero te agradecer por esta oportunidade, obrigado por aqueles que ouviram esta live. Meu Deus, pela nossa família, continua nos dando consciência, nos dando força para as nossas responsabilidades e pelo amor à nossa família. Que o nosso amor seja recíproco para que ele nunca, jamais, Senhor, venha a acabar pelos nossos filhos, pelo nosso cônjuge, e que nós não venhamos encontrar pretextos para viver longe do nosso lar, Senhor, porque nós não amamos mais a nossa família. E se assim tiver acontecendo na nossa vida, que o nosso amor venha a ser renovado pela nossa família, nossa esposa, ou esposo, filhos, que seja recíproco, Senhor, e que a nossa família que está sendo atacado por um amor falso, mentiroso, ensinado, Senhor, e querendo ser colocado nos nossos lares, a nossa família possa resistir e que possamos guerrear através da oração e do ensinamento da Tua palavra. E assim, Senhor, os contra-ataques que há de vir sobre a nossa família seja vencido pelo poder da Tua palavra. Assim nós oramos por todos, Senhor, e toda a família, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Nosso irmão Reginaldo, que está ali no país do Portugal, Deus abençoe você e a sua família em Cristo Jesus. Amém.